vídeo anterior, mas eu quero fazer algumas complementações do que eu falei antes. Primeiramente, eu quero falar que o Manuel Antônio de Almeida, né, o autor do Memória e Sargento de Milícias, nasceu em 1831 e morreu em 1861. Então, ele não teve a oportunidade de ver nenhuma escola de samba, porque a primeira escola de samba ela foi fundada em 1928 por Ismael Silva, e ela é chamada de Deixa Falar, e foi fundada lá no bairro dos Taços. Então, em 1928, ele morreu em 1861, assim, muito antes. Né? A segunda coisa que eu quero falar é que eu falei sobre pontos de contato entre o Machado e o Manuel Antônio de Almeida, além deles terem trabalhado juntos. Falei sobre o narrador, que normalmente fala, caro leitor e tal, conversa com o leitor, em Machado de Assis e Manuel Antônio de Almeida, mas eu quero dizer que o livro de Manuel Antônio de Almeida, que saiu em 1854 e 1855, e o primeiro texto de Machado de Assis só saiu em 1872, quando o Manuel Antônio de Almeida já tinha até morrido. Então, evidentemente, se houve alguma influência, seria do Manuel Antônio de Almeida sobre Machado de Assis. Né? Outro detalhe, eu disse que ia fazer uma investigação sobre o Morro do Vidigal, e eu li que sim, é por causa do Major Vidigal, que é citado no Memórias do Sargento de Milícias. Ele é uma figura real, ele existiu realmente. O nome dele era Miguel Nunes Vidigal, ele era o major da Polícia Militar da época, e ele recebeu um terreno, em 1820, dos monges beneditinos, ali ao pé do Morro dos Dois Irmãos, que é perto do Vidigal, né? Então, o Vidigal se chama Vidigal por causa desse major, que é verídico, realmente existiu, e aparece no Memória do Sargento de Milícias. Mas eu ia falar justamente do trecho em que do Memórias de um Sargento de Milícias, em que o Manuel Antônio de Almeida, quer dizer, o narrador, fala do Rancho das Baianas. Então, vou ler alguns trechos. Vamos lá. Um dia de procissão foi sempre nesta cidade um dia de grande festa, de lufa-lufa, de movimento e de agitação. Depois ele diz: nesse tempo as procissões eram multiplicadas e cada qual buscava ser mais rica e ostentar maior luxo. As de Quaresma eram de uma pompa extraordinária, especialmente quando o rei, que era o Dom João VI, se dignava acompanhá-las, obrigando toda a corte a fazer outro tanto. A causa principal de tudo isto era, supomos nós, além talvez de outras, o levar esta procissão uma coisa que não tinha nenhuma das outras. O leitor há de achá-la, sem dúvida, extravagante ou ridícula. Outro tanto nos acontece, mas temos obrigação de referi-la. Queremos falar de um grande rancho chamado das Baianas, que caminhava adiante da procissão, atraindo mais um tanto como os santos, os andores, os emblemas sagrados, os olhares dos devotos. Então ele está falando da procissão dos ourives, que ela era especialmente concorrida pelo povo, né? O povo ia para as sacadas das casas, colocava aquelas toalhas, tudo para assistir a procissão. E essa procissão tinha esse rancho das baianas que vinha na frente da procissão e era exatamente aquela vestimenta que havia e que a gente pode encontrar hoje na ala das baianas, né? Das escolas de samba. Diz ele lá: todos conhecem o modo por que se vestem as negras na Bahia. É um dos modos de trajar mais bonitos que temos visto, não aconselhando, porém, que ninguém o adote, ele vai por aí.
As chamadas baianas não usavam de vestidos, traziam somente umas poucas de saias presas à cintura e que chegavam um pouco abaixo do meio da perna, todas elas ornadas de magníficas rendas. De cintura, da cintura para cima, apenas traziam uma finíssima camisa, cuja gola e mangas eram também ornadas de renda. Ao pescoço punha um cordão de ouro, um colar de corais. Os mais pobres eram de miçangas, ornava, etc, etc, etc. E por aí ele vai. Ou seja, esse rancho das baianas, que ia na frente da procissão dos ourives, já era uma coisa que chamava atenção naquela época, né? Porque aquele rancho das baianas numa procissão religiosa aqui no Rio de Janeiro. Então vocês vejam que então era aquele grupo de baianas que ia na frente e fazia essa procissão dos ourives ser concorridíssima por causa disso. Naquela época, ainda no princípio do século XIX. Está na cara que isso é uma tradição coletiva que veio no final parar aqui na ala das baianas das escolas de samba cariocas. Todas elas têm uma ala das baianas. Então eu aconselho as pessoas que estão me assistindo a irem ler o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, né? Que foi assim, e como eu disse, eu reconheço influências dele no Machado, inclusive a ironia toda desse narrador, né? O narrador é extremamente engraçado, ele fala com o leitor como se fosse, como se estivesse conversando com ele. Você percebe isso muito no Machado, né? Ele é extremamente crítico também, e é um livro ótimo, e que traz essa coisa interessante, e que eu não sei, nunca ouvi falar nisso, nunca ouvi as pessoas citarem isso, que a origem da ala das baianas é uma origem religiosa de uma procissão, na procissão dos ourives, no Rio de Janeiro, ainda no século XIX. Um abraço.